Olê lá! Brincadeiras musicais e jogos de linguagem. Temos um super convidado, Chico dos Bonecos, para falar de atividades que associam brincadeiras musicais com jogos de linguagem para auxiliar na alfabetização. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Olê lá! Hoje é quarta-feira e o que eu compro pro meu bem. Madrisa, Nazinha. Aê, Karine! Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é quinta-feira e o que eu compro pro meu bem. Tomate. Tem de tudo. Essa é a brincadeira Feira de Belém que está no livro Maravilhamento. A feira lá na rua de Belém. Hoje é sexta-feira e o que eu compro pro meu bem. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente vai falar muito desses dois livros, que é o Maravilhamento e o Linha, Agulha, Costura. E, gente, Chico dos Bonecos, quem não conhece você, fala um pouquinho sobre você primeiro. Na minha família, todo mundo me conhece. Ah, é? Bom, Mas eu sou... Conta um pouco da sua história, que tem muita gente que não te conhece. Bom, eu sou o pai do Estevão e também sou professor, trabalho com formação de professores nessa área do contar histórias, brinquedos e brincadeiras, e escrevo também histórias e conto histórias. E nos últimos 30 anos, minha vida tem sido isso, trabalhando mais com formação de professores e apresentando para as crianças um espetáculo onde eu conto histórias e apresento brinquedos. Muito feliz de estar aqui mostrando que a educação começa em casa, né? Isso o meu pai me ensinou, o Chico dos Bonecos me ensinou, e é o que eu aprendi com ele, é o que eu passo com os meus filhos hoje também, né? O que a gente pode fazer em casa, não para terceirizar a educação, mas primeirizar. A gente está com os nossos filhos, brincando, desenvolvendo não só corporalmente, cognitivamente, emocionalmente, tudo isso. E eu tive a sorte de ter o Chico dos Bonecos, um professor em casa que a gente brincava muito, trava-línguas, jogos de linguagem, brincadeiras musicais, de equilíbrio, malabares, né? E o Chico escreveu vários livros, até que a gente começou a trabalhar junto, né? Como pai e filho, e os caminhos já se encontrando, até que a gente se encontrou depois, acho que do segundo livro que a gente fez junto, ou projeto que a gente fez junto, para escrever esses dois livros mirabolantes que a gente vai falar no encontro de hoje. Então, Chico dos Bonecos, conta para a gente o que são esses dois livros, como é que surgiu esses dois livros. Bom, obras, não vou falar que é obras do acaso, porque tudo está escrito nas estrelas, né? Em 2013, gente, já se passaram 7 anos. Eu fiz um curso com o professor Carlos Nadalim e nesse curso ele passava uma bibliografia grande, eu fui lendo, me interessando e fui conversando com ele também e nos tornamos amigos e ele foi conhecendo o meu trabalho e conhecendo o trabalho do Estevão. Até que numa bela manhã de chuva, raios, ventanias e trovoadas, ele propôs um desafio para o Estevão e para mim, principalmente para o Estevão, de fazer canções que trabalhem com alguns elementos importantes para o processo de alfabetização. Então, aí daí nasceu o Linha, né? Foram 2 anos, mais de 2 anos aí trabalhando, o Estevão fazendo as canções, eu fazendo as letras, e analisando, e ele fazendo todo o trabalho de coordenação e orientação
pedagógica em torno dessas canções, né? E desde o início o Estevão deixou bem claro, olha, para mim a música tem que ser boa, tem que ser algo que se comunique com a criança, que traga alegria, vontade de ouvir, vontade de cantar, né? E além das canções, ele fez também as brincadeiras, né? E esse livro, então, começou a rodar por aí, ele saiu e a coisa foi passando, e é aquela coisa misteriosa do mundo dos livros. Tem livros que vão ficando no boca a boca, né? Que é é o que aconteceu e continua acontecendo com esse livro. Até que surgiu a proposta também do professor Carlos de dar continuidade. Então, fazer um outro livro que continue o Linha, Agulha, Costura, que é o Maravilhamento, né? E é muito importante que uma atividade educacional só vai ter frutos se a criança se interessar, como diz o livro, né? Se maravilhar com a atividade. Senão, ela entra naquela cabeça e fala, esse é um exercício, essa brincadeirinha do professor. Não, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E quando ela se maravilha com aquela atividade, o que ela quer fazer? Ela quer repetir. E ao repetir, o que a criança faz? Ela começa a desenvolver o lado cognitivo, emocional, o lado corporal, porque as brincadeiras utilizam todo o corpo. Então, isso foi muito importante desses livros. Isso que é muito importante, que a gente tem sempre o retorno de muitos professores. Foi feito para pensar que pode ser uma ferramenta muito útil na musicalização das crianças, para o desenvolvimento corporal, da psicomotor da criança. Então, esses livros têm estrutura, com a brincadeira, com a música, com a poesia, para auxiliar na alfabetização. O importante é que essas canções e essas brincadeiras que você criou, para cada canção uma brincadeira também, o importante é que isso traga alegria, né? E a alegria não precisa de explicação, ponto final. Só que tem uns segredos aí também dentro dessas canções, que depois nós vamos mostrar, explicitar bem que segredos são esses aí. Porque como nós somos professores, a gente tem que entender o que está por trás das palavras. Claro, muito bom. Chico dos Bonecos está aqui, que bom que você está aqui. Hoje, exatamente hoje, a gente vai falar dessa música muito especial que mais faz sucesso entre os professores, entre os pais, porque isso não é só usado em sala de aula, os pais estão usando para auxiliar a alfabetização e ajudar o filho em casa, nesse processo de escrita, de leitura. E tem uma música que é a mais famosa, que os autores do livro, a gente se reuniu e falou, qual que será que vai funcionar mais? É essa, é aquela? E eis para qual foi a nossa alegria, a música, eu acho que mais faz sucesso dessa coleção de 35 livros, de 35 músicas, é... Muito bem. Todo mundo acha graça. O trem solta fumaça. Passa. Todo mundo acha graça. Fazendo E essa é uma brincadeira que eu vou começar a explicar um pouco de atividades que você pode fazer hoje mesmo, em casa, ou amanhã, com seus filhos, ou mandar para os seus alunos uma atividade, você gravando e fazendo aí, porque Fumaça tem 1000 adaptações, todas as brincadeiras têm 1000 adaptações, e depois, Chico dos Bonecos vai falar a parte teórica, né? O que a gente pode utilizar aí para auxiliar na alfabetização, os jogos de linguagem. Primeira coisa, esse é um apito de trem que as crianças adoram, e se você pode ter um desse, que nada mais é do que 4 apitos juntos, que quando você sopra faz o som do trem.
E a primeira brincadeira mais simples é escutar a música. E quando ela fazer, você pode fazer com o voz ou o som, fazendo a letra F, né? Como se você apagar uma vela. Ou se você tiver um apito do trem, a segunda opção é você dar para a criança tentar soprar. E é muito legal quando a criança aprende a soprar um instrumento, uma flauta, ou esse apito de trem. E ela tem que trabalhar essa escuta ativa de junto, se ela já brincou com a música, já conhece a música, junto com a música, ela vai soprar o apito do trem. E aí você fala, nossa, esse apito é muito legal. Você que trabalha com música, você que quer ter brinquedos lúdicos, musicais em casa, vale a pena ter o apito do trem. Ou até mesmo, não, mas eu não tenho uma gaita. Se você tem uma gaita, é muito legal. Não sei se tem uma gaita hoje aqui, mas outros apitos. A criança soprar, ela vai estar trabalhando uma musculatura muito importante, né? Que é soprar. E tem essa flauta de êmbolo que você pode fazer. É até engraçada, né? Parece de desenho animado. Flauta de êmbolo também, vale a pena você ter em casa, as crianças adoram, porque é uma flauta que conta história. Olha só, vou contar uma história para o Chico. Ô Chico, você sabia que... Sim ou não? Não. Flauta de êmbolo você pode ter em casa e quando você escutar o F do Fumaça, você pode brincar com a flauta de êmbolo também. Todo mundo acha graça. E aí, essa é a flauta de êmbolo. Você pode procurar na internet. E uma flauta muito legal e que vai brincar com altura. Se você é músico, vai trabalhar com notas agudas e notas graves, né? E é assim que trabalha as melodias das músicas. Vai ficando agudo, grave. E olha só, nessa brincadeira, só isso já tem um desafio muito legal, porque a gente compôs essa música, a gente gravou essa música para que ela fosse ficando cada vez mais rápida. Ou seja, qualquer desafio de uma brincadeira de criança, quando ela consegue fazer, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo desafio? Fazer igual, só que mais rápido, um andamento rápido. Então, a criança, quando faz um jogo de mão, aí faz mais rápido depois. E aqui é a mesma coisa. Essa música começa lento para você entender como você faz a brincadeira, para você ter essa escutativa, e depois você vai ficando mais rápido, vai mais perto, e assim você pode brincar com instrumentos de sopros. Gaita, apito do trem, flauta de êmbolo, apito, qualquer flauta, qualquer coisa que você tiver aí, vai ser muito legal para soprar exatamente com a música. Mas essa brincadeira, ela foi muito pensada para criar uma dinâmica de grupo, rituais de boas-vindas e de despedidas em sala de aula, em que a gente faz um trenzinho e tem que pular exatamente junto com o F do fumaça, salta, salta, salta. E você pula e o trenzinho vai em direção à sala, o trenzinho vai em direção às cadeiras das crianças, ou vai em direção a uma fila para ir para outra sala de aula, ou para ir para o pátio, ou para ir para o refeitório. Então, tem esses rituais importantes que você pode trabalhar a brincadeira em sala de aula e também usar como ritual de boa-vinda, de despedida. E o maquinista, isso é muito importante, o maquinista ele vai se alternando, muda o mestre da fila. Eu acho que é muito legal, porque a criança ela sente aquela energia, aquele poder de guiar toda a fila. Fumaça, o trem solta fumaça e vai todo mundo atrás de você. E é muito legal, porque as crianças, eu já ouvi depois da aula, ela fala assim, você sabe o que aconteceu hoje? O quê? Eu fui o primeiro da fila. E isso é de uma alegria, de uma emoção, de uma responsabilidade enorme que vale a pena você oferecer para os seus alunos. Quem é o primeiro da fila? Alterna. Hoje você está no final, amanhã você está lá na frente. Quem é o primeiro da fila? Você pode juntar as duas brincadeiras. De você saltar na fila, fumaça,
e tocar o apito do trem. Então, você cria aí uma dinâmica de grupo, um ritual em sala de aula. E mais, você não só pode criar essa brincadeira com brinquedos de soprar, com instrumentos musicais de sopro, mas você pode também ter instrumentos de percussão. Fumança. Você trabalha o senso rítmico da criança, essa escuta ativa com tudo isso. E aí, um cachixi, fumaça. O trem soltando fumaça. Ou seja, como repete várias vezes esse padrão rítmico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você pode fazer uma orquestra com os brinquedos musicais que você tem na sua escola ou que você tem em casa. Por exemplo, se você é Estevam, eu não tenho. Esse é um instrumento musical que todo mundo tem em casa, que é o colherinho. Você pode ter fumaça, colher, 2, 3. O trem solta fumaça, cachixi. Por onde ele passa, pandeiro, todo mundo acha graça. Olha que legal. Então, cada um pode fazer aí uma orquestra em casa com seus filhos, brincando com o som da letra F, mas também com, como é que fala? Com apito, com outros instrumentos, e isso vai ser muito enriquecedor. Cada vez que você repete uma brincadeira, não repita da mesma maneira, sempre faça pequenas adaptações que vão estimular a criança. Ela sempre vai ter esse olhar aberto, essa escuta ativa, para saber qual que é o novo desafio dessa brincadeira que eu já conheço. E tem mais? O que você acha, Chico? Você acha que tem mais? Sim, a criança, como dizia o Comênio, a criança aprende a imitar. Imitando, aprende a inventar. Inventando, aprende a conhecer. Né? Sempre é uma experimentação. Brincar é uma experimentação, que é a base do conhecimento. Por isso que a criança gosta de complicar as brincadeiras. Ela faz de um jeito e já quer fazer de outro mais complicado. E aí o professor tem que ir correr atrás e aprender a brincadeira que a criança criou através da música. Vamos trabalhar com a motricidade fina, né? Com a escrita. E a gente vai escutar que são 3 tempos, e fazer um desenho que você quiser. Eu vou fazer um desenho que vai ser, olha só, uma cara feliz. Eu vou botar aqui no livro e vou fazer assim. Fumaça, pum, pum, pum. Parece uma cara feliz? Ah, a gente vai... Aí, agora deu para ver. A gente vai desenhar o ritmo da música fazendo uma partitura com um lápis de cor, com um giz pastel. Assim, você que já dançou, você já tocou, agora você vai desenhar aquilo que você brincou. Vamos lá? Aí está a nossa partitura musical, que cada traço corresponde a um ritmo, né? A um tempo exato. Ou, se você preferir, escrever e brincar com a criança para já estimular a escrita, a letra F é feita de quantos traços? 3. Então, fumaça. Você já trabalha a letra da música junto com o conhecimento de um som, de uma letra que você dançou, e você, na grafia da letra F, você tem o ritmo da canção. Olha quantas coisas dá para fazer, então, a partitura da música, já trabalhando a iniciação da escrita, essa motricidade fina. Mas, e tem mais? Tem mais! Trabalhando com... Parece aquelas vendedores, né, de coisa na televisão. E sim, tem mais? Sim, tem mais! Se você liga agora, que é você trabalhando com estímulo auditivo, com sons do corpo.
você pode começar a criar o seu arranjo musical. Eu tenho aqui, por exemplo, o que é isso? Um desenho, mas pode ser a partitura da música. Chico dos Bonecos, esse desenho parece com o quê? Esse desenho que eu fiz tão bonito. As mãos! Então, quando eu apontar a mão, você bate palma. E esse desenho aqui parece uma bota de Papai Noel, mas não, é o pé. Você bate o pé 3 vezes. Então, todo mundo que está em casa, se eu apontar aqui a partitura, bate o pé ou bate a mão. Então, fumaça. O trem solta fumaça. Você pode seguir uma partitura musical utilizando o melhor instrumento do mundo, que é o corpo. Olha só, e se eu aumento o desafio, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Muito bem, Chico dos Bonecos, você está fazendo a escuta ativa, traduzindo o ritmo da canção para o timbres do seu corpo, né, do melhor instrumento do mundo. Mas você tem uma outra partitura aqui também. Se a gente brincou com o trem, que a gente está fazendo uma dinâmica de grupo, a gente pode ter aqui também uma localização espacial, que a gente pode brincar de pular para frente, pular para um lado, para o outro e para trás. Então, fumaça, 1, 2, 3. O trem solta fumaça, 1, 2, 3. Por onde ele passa, 1, 2, 3. Todo mundo acha graça, 1, 2, 3. Vou para frente, vou para um lado, vou para o outro, vou para trás, vou com a mão, vou com o pé, escrevo, toco instrumento musical e muitas coisas que você pode fazer, né? Você pode adaptar esse ritmo da música. Se você já fez da maneira mais fácil, não tem limite. Se você começa com berçário, que muita gente trabalha com criança pequenininha, bebê, fazendo esse soprinho do F no cucuruto do bebê, de levinho. E quem tem bebê em casa vai ver que é assim, a criança dá aquele suspiro. E é muito legal, tem milhões de possibilidades, lateralidade, coordenação motora. E para você que é professor de música, que eu sei que tem muitos professores de música aqui, a gente tem uma outra partitura. Fumaça e algumas cores, e cada cor representa uma nota musical. Vou botar aqui. Então, você pode tocar com a flauta, com o xilofone, no piano, se você associa, faz uma partitura com adesivos coloridos e coloca nas teclas do piano, você... Fumaça, o trem solta fumaça. Então, calma aí, deixa eu pegar o ukulele para pegar. Todo mundo cantando comigo. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Ou seja, você coloca notas musicais, percussão, dança, dinâmica de grupo, escrita, desenho, criatividade, tudo isso junto. O mais legal é você combinar tudo isso e dar possibilidade com que a criança se dê o seu melhor, né? Que ela participe da brincadeira que ela mais gostou. E o Chico agora vai falar um pouco do que mais que está por trás dessa brincadeira, dessa música da fumaça. Os segredos por trás dessa alegria, né? Como diz a Montessori, o ambiente educativo deve ser um ambiente muito atrativo, que desperta o interesse da criança, né? E o interesse está despertado aí pela música, pelo movimento corporal. Bom, mas essa canção e todas essas canções dos 2 livros, elas ajudam no processo de alfabetização. Então, o que é alfabetização? Então, vamos começar pelo fim. O objetivo da alfabetização é desenvolver no aluno a capacidade de se transformar num leitor fluente, num escritor fluente, num leitor capaz de compreender um texto, compreender nas linhas e entrelinhas, capaz de transformar o
o aluno num escritor capaz de se fazer compreender por meio do seu texto, né? Então, esse é o objetivo final da alfabetização. Então, nós vamos representar esse objetivo com esse gesto, aqui assim, ó, os dedos entrelaçados, ó, o movimento faz até uma roda, né? Bom, então vamos analisar o que tem em cada um desses dedos aqui. Quais são os elementos que possibilitaram a criação desse leitor capaz de compreender e de se fazer compreender, né? Então vamos analisar. Bom, são duas mãos, são dois momentos. Nós temos esse momento aqui, que é o momento em que a criança é o momento do reconhecimento das palavras, é o momento da alfabetização propriamente dito, da alfabetização formal. Mas tem esse momento anterior, né? Que é o momento da compreensão da linguagem, que a criança vai desenvolvendo desde que nasce. Começa aqui com as interações verbais, as conversas com os pais, tios, avós, com os cuidadores, os professores, né? E nessa interação verbal ela vai aprendendo, né? Tudo que ela vive, tudo que ela conhece está permeado por palavras. E ela vai conhecendo esse universo da linguagem representado pela palavra falada, né? Ela vai recebendo essas palavras e para poder depois expressar essas palavras. Com 18 meses, a criança aprende a falar, em média, lá com os seus 15 meses, né? Com 18 meses, ela já tem um repertório de 50 palavras. 3 meses depois, um repertório de 100 palavras. Quando a criança está com 6 anos de idade, ela tem um repertório aproximado de 14.000 palavras. É uma performance de 3.000 palavras por ano. Essa performance não ocorre mais na nossa vida, né? Então, ela não só vai conhecendo as palavras, vai conhecendo a estrutura da palavra. A criança passa a não falar simplesmente mais mamãe brincar. Ela fala, mamãe, eu quero brincar. Mamãe, vem brincar comigo, né? Ela vai entendendo o universo das palavras. Quando ela escuta, por exemplo, vovó é um doce, ela sabe que não se trata de um doce real. É uma imagem, uma metáfora. Ela vai conhecendo, percebendo isso aí também, né? E aí tem um outro momento em que ela começa a escutar histórias. Os adultos começam a contar histórias para a criança. Não só a história de viva voz, como a história lida ali no livro. E no meio dessa história, o adulto pergunta para a criança. É uma leitura partilhada, dialogada, né? E a criança começa a ouvir e cantar canções, né? Ouvir e cantar poemas, parlendas, trovinhas, trava-línguas, né? E ela vai aumentando o seu repertório e conhecendo outras formas da linguagem. E ela vai sendo apresentada ao mundo das palavras impressas no livro, no papel, no jornal, na revista. Ela vai reconhecendo letras, ela vai conhecendo o alfabeto de uma maneira informal, o nome das letras, os sons das letras, a forma das letras, né? E aí, esse é o quarto momento em que vai sendo, se familiarizando com a palavra impressa. E esse momento final dessa fase em que ela começa a brincar com palavras, rimas, sílabas e aliterações. O que é aliteração? A aliteração é o coração do trava-língua. O caju do Juca e a jaca do cajau, o jaca da Juju e o caju do cacá. Paralelepípedo, repito. São aqueles sons que se repetem, né? Então ela vai brincando com isso aí, que é o que está presente aí na canção Fumaça. Tudo isso aqui está na Fumaça, né? Ela está conhecendo o vocabulário, ela está pegando um pequeno enredo, porque a letrinha da música ela tem um pequeno enredo, as crianças juntando, fazendo o trem, né? Ela está cantando, ela tem as palavras, o próprio fumaça, esse canto ele já separa as sílabas, né? Fumaça, tem a rima, né? Fumaça, e ela vai brincando com esses elementos. Bom, e aqui, esse dedo aqui já faz a passagem para essa outra fase. Brincar com rimas, sílabas, palavras, aliterações, é o que a gente chama de consciência fonológica. E aqui
vai linkando com esse outro momento que é o da consciência fonêmica. O que é isso? É brincar com a menor unidade sonora da palavra, que é o fone. Fumaça, né? Então nós temos a sílaba fu, mas o fu ele é ainda composto por dois outros sons pequenos, e o fu. Bom, mas na canção tem um outro fone também que é lá no final. Seguindo em frente, fornalha bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Também o fone I prolongando, né? Então, a criança começa a brincar com a menor unidade sonora. E ela começa, então, para uma outra fase, que ela vai entendendo a relação entre letras e sons, né? Que cada letra tem um som. Epa, mas tem letra que tem dois sons. Tem sons que podem ser representados por duas ou mais letras, né? E um outro momento em que ela vai exercitando a leitura. Uma leitura que vai sendo cada vez mais fluente. E aqui ela vai ampliando o seu repertório de palavras. E aí uma coisa importante, porque não existe palavra difícil para a criança, existe apenas palavra nova. A criança tem todo o interesse do mundo em aprender palavras. Então, não seja econômico com palavras para a criança, né? Ela quer conhecer e à medida que ela vai reconhecendo as palavras, ela vai querer ler e entender as palavras. Até então, a gente chegar nesse momento final, que é o momento desse gesto aqui, em que a criança desenvolve uma leitura fluente e uma escrita fluente, capaz de compreender. E uma coisa importante é o seguinte, que essa habilidade de reconhecer palavras, ela deve ser desenvolvida de uma forma que a criança passa a reconhecer as palavras de maneira instantânea. Esse momento de ficar olhando, observando cada fone, como que ele se articula, é um momento inicial, é um momento muito ligeiro. É como a pista do aeroporto. O avião tem aquilo apenas para decolar, a partir daí não interessa mais a pista do aeroporto, né? Ela tem uma leitura instantânea. E por que é importante para a criança desenvolver essa habilidade de uma leitura instantânea? Por quê? Porque só assim ela tem a memória livre para se dedicar à compreensão do texto. Então, o objetivo final, que é a compreensão, está diretamente ligado a essa capacidade da criança de desenvolver uma leitura hábil, uma leitura fluente, né? Uma leitura instantânea, porque ela tem a memória completamente livre para se dedicar à compreensão, né? Então, esse é toda a articulação aqui. Quando a gente fizer esse gesto, a gente se lembra de todos os dedos envolvidos na alfabetização. E tem um primeiro passo, que é a gente, primeiro, se sentir identificado, gostar de uma música, de uma atividade para fazer em casa com o filho ou em sala de aula. E isso é legal, e reproduzir isso, né? O Estevão falou que é assim, e que eu posso fazer um trenzinho, e o Chico falou que é interessante, aí você vai lá e reproduz e tem resultado, isso que é legal. Você, ao reproduzir essas brincadeiras, você tem um resultado imediato das crianças. Mas o segundo passo é você refletir sobre tudo isso que o Chico compartilhou com a gente, né? Quais são esses 10 pontos importantes? Por quê? Qual que é o fonema? Por que é importante te ter esse olhar já preparado para reconhecer, para a gente ter a compreensão do texto. E é muito importante a gente dar esse segundo passo, não só reproduzir atividades que são interessantes, que os alunos gostaram, mas pensar o porquê, o que está atrás disso tudo.